Olá, hoje é 28 de outubro de 2022, sexta-feira, e seja muito bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília, comigo, Kis Vasconcelos, que vou trazer aqui para vocês as notícias e debates sobre o que acontece de mais importante nesta manhã. E olha, quem será o novo presidente do Brasil? Lula ou Bolsonaro? As pesquisas eleitorais mostram uma disputa bastante acirrada e equilibrada entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Mas o resultado só saberemos no domingo, quando os 156 milhões de brasileiros que estão aptos a votar forem às urnas. E esse processo todo, a expectativa é que a corrida presidencial seja decidida por uma margem pequena de voto. O voto dos indecisos, que hoje representam cerca de 17 milhões de eleitores. O alto índice de abstenção ainda preocupa os dois candidatos nessa reta final. E as campanhas, tanto nas redes quanto nas ruas, foram focadas em reforçar a rejeição do adversário, virar voto e atrair os indecisos. Foi uma eleição focada em bate-boca, ânimos acirrados e o uso da popularidade digital, tanto dos candidatos quanto dos aliados, para tentar convencer os eleitores. Marcada também, infelizmente, por uma escalada de violência, como foi o caso, como todos nós sabemos, do ex-deputado Roberto Jefferson. A reta final também está provocando ansiedade naqueles que já tinham um candidato definido. Vários eleitores colocaram a saúde mental em xeque nesse segundo turno. A sensação, muitas vezes, é de exaustão e cansaço emocional. Mas todo esse processo está perto do fim. E para fazer uma análise do desempenho dos dois candidatos e apresentar uma perspectiva para o domingo, trouxemos o deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul, Tenente Coronel Zucco, do Republicanos, e o deputado federal e ex-ministro do Esporte, Orlando Silva. Sejam muito bem-vindos. Estamos aguardando aqui. Deputado Tenente Coronel Zucco, do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado Orlando? Seja muito bem-vindo a esse debate. Eu vou muito bem. Prazer vê-la com saúde. Ótimo. Estamos aguardando aqui o Tenente Coronel Zucco, que eu acho que está com a imagem travada no momento, a gente está aguardando ele para começar. Deputado Zucco, por gentileza, o senhor pode sair e entrar no link novamente, que a gente te aguarda aqui para esse debate que vai começar agora mesmo, juntamente com o deputado Orlando Silva. Deputado, e aí? Tudo certo? Reta final, já domingo agora as eleições. Como é que está a expectativa aí? Tá tudo certo, Kis. Primeiro, a alegria poder participar desse debate aqui como cronista do programa Meio-Dia, que é importantíssimo para oferecer informação à sociedade brasileira. Reta final da campanha, últimas horas, últimos dias. Eu espero, em primeiro lugar, que a eleição aconteça, transcorra em paz. Que cada cidadão brasileiro possa, no próximo domingo, sair da sua casa, ir à sua sessão de votação, votar, expressar a opinião de acordo com a sua consciência. Que tudo aconteça em paz. A regra do jogo valha, quem vencer na urna seja empossado presidente, vida segue. Eu apoio o presidente Lula, a minha convicção é que venceremos a eleição no próximo domingo. E aproveito que o Coronel Zucco entrou na tela para desejar sucesso a ele no mandato que se inicia a partir de fevereiro de 2023. Obrigado, deputado. Seja muito bem-vindo, deputado Tenente Coronel Zucco. Muito obrigada por participar desse debate, juntamente com o deputado Orlando Silva aqui, para a gente debater um pouquinho. E eu começo esse debate com uma pergunta, eu acho que para os dois deputados, quem quiser se pronunciar primeiro. Quem é o melhor para o Brasil? Olha, eu vou pedir escusas aí, minha internet caiu um pouco, mas já estamos de volta. Eu quero agradecer a você, Kis Vasconcelos, antagonista. Obrigado, deputado Orlando Silva, também, por a gente poder comentar. Eu começo concordando que temos que ter uma eleição de paz, sem dúvida alguma, que temos que respeitar a democracia, as urnas. No meu caso específico, não tenho dúvida
que o Brasil precisa da reeleição do presidente Bolsonaro, um presidente que, mesmo com pandemia, com guerra, com estiagem, com tantos problemas, conseguiu avançar muito. Estamos num processo eleitoral muito tenso, com acusações graves, com problemas graves, como recentemente agora o caso do Radiolão. Inclusive, achei que a gente ia pautar bastante sobre esse tema e eu quero levar a pauta para debater com o deputado Orlando, porque nós temos agora uma evidência concreta, uma denúncia concreta que não está sendo respeitada. Nós temos que verificar a pauta de uma campanha eleitoral, que é expressar para todos os brasileiros quais são os programas, as propostas, o que foi feito, o que se pretende fazer. Sabemos que o rádio ainda é o meio de comunicação tão importante no interiores, seja do norte, nordeste, do sul, e me chama a atenção, faço essa colocação inicial, me chama a atenção neste momento, num processo eleitoral tão importante para a nação brasileira, onde dois candidatos precisam demonstrar tudo aqueles que pretendem fazer, tudo aquilo que já fizeram, e neste momento estamos passando por uma polêmica muito delicada. Eu quero escutar do deputado Orlando qual a sua posição, né? O que ele vê em relação a este fato. As campanhas, quem é o presidente Bolsonaro, como é o ex-presidente Lula, nós até já temos uma grande ideia, mas eu gostaria de saber qual é a avaliação do ex-ministro e deputado Orlando sobre esse fato específico. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigada, deputado. Deputado Orlando Silva, tem esse questionamento, quem é o melhor candidato para o Brasil? Se o senhor quiser também responder o deputado Zucco sobre o assunto, sinta-se à vontade. 2 minutos. Ok, o meu foco é responder a sua pergunta, que meu foco é debater propostas para o Brasil. Mas, por gentileza, eu vou responder também a provocação do deputado Zucco. Primeiro que o Brasil conhece o presidente Lula. O Brasil inteiro conhece o que foram os 2 mandatos do presidente Lula. Aliás, Cris, é curioso, Lula foi candidato a presidente desde 1989. Nunca o Brasil viveu um processo eleitoral com tanta violência. Quem introduziu a violência na política foi Bolsonaro. É a primeira eleição do Brasil que é pautada pela violência, pela tentativa de intimidação, pelo questionamento do sistema eleitoral. Isso é um escândalo. O verdadeiro escândalo é os ataques, é o discurso de ódio. Quem assistiu o candidato apoiado pelo Zucco falar que vacina que vale é contaminação por doença, que o Rio Grande do Sul terá uma primeira verdade. É isso que essa gente cultiva, esse discurso de ódio. Essa gente cultiva, Zucco, que eu espero para a reconciliação do Brasil, que o senhor se afaste dessa gente que faz discurso de ódio. O presidente Lula foi o que gerou mais emprego, 10 milhões de emprego. Foi o presidente que teve a maior média de crescimento econômico. O Brasil precisa de crescimento econômico, de Minha Casa Minha Vida, de acesso à educação, de farmácia popular. É isso que o Brasil precisa, políticas públicas que cuidem do povo pobre. E o presidente Lula já provou, fez e fará muito mais no próximo governo. E eu só espero que nós possamos virar a página desse tempo de discurso de ódio, viu, Cris? Porque Radiolão é uma pataquada, é uma provocação. Recomendo o Tenente Coronel Zucco que procure Ciro Nogueira Faria, que são comandantes da campanha de Bolsonaro. Eles já desistiram dessa pseudo denúncia, até porque houve inépcia da inicial. O Tenente Coronel conhece de direito, sabe o que é inépcia da inicial. A petição inicial feita ao TSE não cabia, porque é uma petição contra o PT, e quem fiscaliza a veiculação de rádio são os partidos interessados. Então, eu sugiro que se a gente possa debater perspectiva para o Brasil, o que será o Brasil a partir de segunda-feira, e que o continente Zucco esqueça, ou consulte o comando lá do Planalto, porque eles já viraram a página, viu, Zucco? Agora já estão se preparando para disputar na urna, que é um bom caminho. Tem que disputar voto a voto, pedir para as pessoas, e não ficar insistindo com denúncias falaciosas. Perfeito. Deputado, eu vou passar agora para a próxima pergunta. Deputado Zucco, quer responder essa pergunta ainda? Eu posso passar para a próxima? Eu gostaria, sim,
Kiss. Na verdade, o deputado Orlando, respeito a opinião dele, mas discordo totalmente. A única coisa que eu sei que o ex-presidente Lula fez foi o maior caso de corrupção da história do Brasil. Ele foi condenado e descondenado por um CEP, por estar em Curitiba e não em Brasília. Ele é um péssimo exemplo, né, para todos os brasileiros. Tem pautas que, na minha visão, como conservador nos costumes e liberal na economia, não se poderia nem se avançar, como uma possível liberação das drogas, como o avanço ou a liberação do aborto. Eu não tenho dúvida que o presidente Lula é uma péssima escolha a todos os brasileiros, mas eu vou insistir, porque esse caso do radiolão, que o deputado Orlando fala que é uma coisa simples, que já foi superada, não foi. Não foi superada. O deputado, e com todo respeito, deputado, o senhor já passou por algumas situações, eu estou há muito pouco tempo na política, mas o senhor já passou por situações específicas, pessoais. Eu acho que a coisa que o senhor mais preservava era o direito à legítima defesa, a defesa, só que simplesmente nós não conseguimos nem avançar nessa pauta. Simplesmente um ministro do TSE, o presidente do TSE, não quer nem debater sobre esse assunto. São acusações gravíssimas de mais de 154 mil inserções de rádio que não poderiam estar sendo feitas, ou melhor, que não foram feitas em prol do presidente Bolsonaro. O TSE tem uma estrutura milionária, tem pessoal, tem tecnologia, e como ele diz que não cabe ao TSE essa fiscalização, e aí quando a campanha do presidente Bolsonaro assim apresenta uma denúncia, ele fala de forma prepotente, dando 24 horas, e mesmo com uma resposta robusta, ele não a respeita. E o pior, um ser humano que fez a denúncia foi exonerado em minutos. Um ser humano que tinha sido nomeado desde 2010. Isso é algo normal? Será que este servidor não deveria ser respeitado? Retiraram o seu crachá, conduziram ele para fora do TSE, um servidor de 2010, que foi selecionado para estar no TSE. Então, eu acho, terminando, que isto é um caso gravíssimo, que deve ser analisado, sim. Podemos debater sobre Lula e Bolsonaro sem problema algum, mas esta pauta tem que estar no cenário do debate atual. Há 3 dias das eleições, nós temos uma grave acusação de que não houve uma isonomia. A campanha eleitoral no segundo turno deve ser equilibrada. Todos devem escutar as propostas do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula. Então, isso sim é falar sobre democracia, sobre avanço de uma nação. Quer ganhar? Ganha no voto. Mas não podemos deixar dúvidas sobre o processo eleitoral. Perfeito. Eu passo mais uma vez, já que o assunto enviesou para esse lado aí das denúncias e propagandas de rádio, passo mais uma vez para o deputado Orlando fazer a defesa e, em seguida, passo para a próxima pergunta. Kiss, eu insisto que eu estou aqui para discutir propostas para o Brasil, para a retomada do desenvolvimento econômico, para a geração de emprego, para garantir o salário mínimo valorizado, diferentemente do que o Paulo Guedes está urdindo, que é desvincular o salário mínimo da inflação. Nós queremos a política de valorização do salário mínimo. Lula defende valorizar o salário mínimo como fez quando era presidente. Foi o maior crescimento do salário mínimo da história. Nós queremos repor o valor das aposentadorias, que o Paulo Guedes quer desvincular da inflação. Esse que é o problema. O time do Bolsonaro não quer discutir os problemas reais do Brasil. O problema real do Brasil é acabar com 30 milhões de pessoas passando fome, é valorizar o salário mínimo, é garantir reajuste da aposentadoria, é ter médico no hospital, na UBS, é garantir farmácia popular, é retomar o Minha Casa Minha Vida, que foi acabado por esse governo. Esse que é a realidade do Brasil. É isso, Kiss, que nós temos que debater. Qual é o futuro das nossas crianças? Isso que importa. Olha o que falou o tenente-coronel Zuco. Olha o que ele falou. Lula quer liberar o aborto. Onde está escrito isso? Em qual programa? Em nenhum programa. Lula foi presidente e o aborto continua sendo tratado nos termos do Código Penal. Lula já foi presidente, não mudou a lei de aborto. Olha a outra sandice que ele falou. Lula quer liberar as drogas. Lula foi presidente 8 anos.
O que Lula fez com relação às drogas? A nova lei de drogas. É o que ele fez. Então, é fake news, é mentira, é terrorismo eleitoral. Dizer que vai liberar droga, liberar aborto. É lamentável que um deputado tão jovem, a quem eu desejei um bom mandato, já chega em Brasília repetindo esse discurso que estimula o ódio, que oculta o debate de mérito, deputado Zucco. Eu desejo profundamente que o senhor saia dessa noite, que é o bolsonarismo, e quando assumir o mandato, o senhor passe a falar sobre propostas, sobre ideias, a discutir o Brasil. É muito importante que a gente faça isso. Não é o ministro Alexandre Moraes, tenente-coronel Zucco, é todo o Supremo Tribunal Federal. Se o senhor parar de assistir o Brasil Paralelo e conversar com qualquer jurista, de direita ou de esquerda, o senhor vai saber o que é a inépcia da inicial, que por isso que foi indeferido a petição apresentada, que não tem, que é uma fábula, essa história de não ter acesso a os partidários. Então, é lamentável que o senhor repita fake news, discurso de ódio. Isso não leva o Brasil a lugar nenhum. E é por isso que Bolsonaro será derrotado. Perfeito. Na verdade, o deputado Orlando, eu acho que ele não deve ter visto na página do PT, Programa Nacional de Direitos Humanos, inclusive que eles tiraram depois o vídeo, mas eu vou tentar fazer com que chegue ao ministro as falas sobre aborto, sobre a questão, mas um baseadinho, não podemos prender, sobre o consumo, né, de uma maconha, mas eu passo depois para a organização e vai chegar nas mãos do deputado Orlando. Eu só queria deixar, mais uma vez, muito claro que nós temos fake news do lado do PT. Eu pergunto, depois o deputado pode responder, quando foi que ele escutou o presidente Bolsonaro falar que vai terminar com o 13º com a férias? É inadmissível, é criminoso. Não podemos permitir que uma campanha apelativa, eleitoreira, minta para a população brasileira. E quando ele fala de propostas bonitas, eu poderia falar do auxílio emergencial, sobre o ministro Tarcísio, Paulo Guedes, Tereza Cristina, eu poderia falar inúmeras realizações, mesmo em pandemia. Mas eu falo, nós vamos ganhar a eleição democraticamente, de forma isonômica, equilibrada. Como é que a gente pode avançar na pauta das propostas se a possibilidade concreta de milhares de brasileiros estarem recebendo essa informação que o presidente Bolsonaro vai terminar o 13º, que vai acabar com as férias? É justo isso, deputado? O senhor acha que isto é correto? Com tantas propostas boas que o PT poderia apresentar? Mentir para a população? Mentir para a população? Então, antes das propostas, que são extremamente importantes, temos um caso gravíssimo, não só de uma denúncia de um servidor, mas foi contratada empresas de auditoria, e nós temos que ter, de forma democrática, essa análise. Já está sendo recolhidas as assinaturas para uma CPI, para uma investigação. Podemos agora falar sobre propostas. Não tenho dúvida nenhuma que o Brasil precisa de um presidente honesto, de um presidente que realmente queira avançar, terminar obras inacabadas, que não tenha casos de corrupção no seu governo, mas principalmente, para que a gente seja eleito, temos que ter uma campanha eleitoral democrática e limpa. Para um debate equilibrado, deputado... Eu tenho o direito de falar agora, né, Cris? Eu tenho o direito agora de falar, né, Vou passar a palavra aqui para o deputado Orlando Silva, mas com a seguinte ressalva, aproveitando que a gente já está falando sobre essas denúncias, recentes denúncias, eu pergunto para o deputado Orlando Silva, em seguida o deputado Zucco tem a oportunidade de responder. Esse clima de tensão, de ânimos acirrados, de acusações entre um candidato e outro, o que foi que a gente assistiu aí nesse segundo turno? Isso atrai ou acaba afastando os eleitores indecisos? Porque a corrida agora é em prol dos eleitores indecisos, né? Virar voto, fazer com que os eleitores venham às urnas. Mas esse clima acirrado entre os dois candidatos, de bate-boca e troca e acusação, atrai ou afasta, deputado Orlando? Me conta.
Kiss, você há de convir que eu ouvi pacientemente o que o deputado falou, tem que ter um tempo equivalente. Aí você faz a pergunta para os dois e os dois começam a fazer o debate de propostas, como eu defendi desde o começo. Porque quando o deputado Zucco fala de fake news, eu recomendaria que ele assistisse à sessão da Câmara dos Deputados que aprovou o auxílio emergencial. O senhor pode acessar na internet. Bota aí, dá um Google. Qual foi a sessão da Câmara que aprovou o auxílio emergencial? E o senhor vai descobrir que o último deputado que usou da palavra foi esse que vos fala. Foi o deputado Orlando Silva. E quando eu fui chamado pelo presidente da sessão, ele falou assim: eu quero, antes de encerrar a sessão, convidar o deputado Orlando Silva para falar, porque ele foi fundamental nessas semanas para que nós aprovássemos esse texto. Deputado Zucco, a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, pelo presidente Jair Bolsonaro, foi de um auxílio emergencial de R$200. Eu vou repetir. A proposta encaminhada pelo presidente Bolsonaro foi de R$200. Foi o nosso trabalho na Câmara dos Deputados. E se o senhor assistir todas as sessões anteriores, é que vai perceber que nós concluímos com R$600 de auxílio emergencial. O que elevou para R$1.200 para uma mãe solo foi uma emenda apresentada pela bancada do PSOL. Ou seja, Bolsonaro não pode dizer que ele colocou auxílio emergencial em R$600, porque ele era contra. Ele defendia R$200. Nós, da Câmara, que aprovamos. Recomendo que o senhor veja. E a emenda do PSOL elevou para 1.200. Portanto, fake news é o discurso do governo que agiu leniente na compra da vacina, Deputado, insensível à necessidade do povo. Recomendo que o senhor olhe a sessão da Câmara. Vou olhar. Leniente é Bolsonaro. Vou olhar, eu tanto vou olhar como eu sei quem a palavra está com você. Se quiser organizar o debate de outro modo. Quem sancionou? Orlando Silva, por gentileza. Em seguida, eu passo a palavra para o senhor. Só 30 segundos para finalizar, Orlando Silva. É porque o que acontece é que, desde o começo eu falo, vamos debater proposta? Vamos. Mas enquanto ele ficar falando, Zucco repetir, como boneco de ventríloco, acusações que o bolsonarismo faz, eu tenho que respondê-las, pura e simplesmente. Se a partir da próxima questão você quiser debater proposta, pergunta sobre programa, eu estou pronto. Agora, enquanto eu ouvir provocação e ataques gratuitos, eu sou obrigado a responder, porque o Bolsonaro mente que nem sente. E tem gente que acredita nas mentiras dele. Tempo, Kiss. Deputado, pronto, próxima palavra agora para o deputado Tenente Zucco. 30 segundos. Então, eu vou repetir que eu acho que o deputado tem muito mais experiência na velha política. Eu falei uma coisa e ele foi para o outro lado. Eu falei que o PT mente que o Bolsonaro vai tirar o 13º em férias e ele falou de ir numa sessão da Câmara. Deputado, eu posso não ser experiente na política, posso não ter essa experiência que o senhor tenha, e nem quero ter. O que eu falei é que o PT mente que nem sente que o Bolsonaro estaria nos planos de tirar o 13º e as férias. E essa mentira, essa pode mudar voto com um pobre que está contando com o seu 13º, com as suas férias, muitas vezes para ter o alívio, para comprar sua geladeira, o seu fogão. Então, o senhor não use de artimanha para tentar mudar o assunto. Agora passou ataque pessoal, Cris. Aí passou ataque pessoal. O senhor acabou de falar. Eu respeitei o senhor falar. O senhor não vai deixar eu falar? Mais 30 segundos. Muito obrigado. Então, para terminar. Então, o que eu disse é que nós não podemos passar em branco no que aconteceu do Radiolão. Não, nós não podemos. Propostas, a gente pode pegar, e esse programa é para um debate sério e para o que está acontecendo neste momento, propostas. Entra lá no site do PT, vê a proposta do presidente Lula, entra na campanha do Bolsonaro, vê as propostas do Bolsonaro. Eu estou falando que para termos o próximo presidente, precisamos ter democracia. Precisamos ter uma eleição legítima, limpa. E este assunto que eu estou reiterado e estou voltando é porque é muito grave. Mas tudo bem, que se a ideia é falar, desculpa o termo, sobre o que o presidente está apresentando e sobre o que o Lula está apresentando, eu poderia aqui gravar um vídeo e colocar o presidente falando, e ele poderia botar o presidente Lula falando sobre os programas. Mas o que eu quero dizer, esta eleição tem que passar a maior fraude da história eleitoral. Deputado Orlando Silva, uma palavra para o deputado Zucco, tão cortês, já começa a fazer ataque.
não quer ter minha experiência, espero que o senhor tenha a sua experiência, porque cada um merece ter a sua experiência. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória de luta desde o movimento social. Comecei a lutar na escola, para melhorar a minha escola, com 15 anos de idade, e até hoje continuo lutando pelos meus sonhos. Tenho orgulho da minha trajetória como vereador, deputado, ministro e da experiência que eu tenho. O que eu fico triste é de ver gente velhaca na política, como é o Bolsonaro. 28 anos como deputado federal. 28 anos como deputado federal. 3 filhos que vivem da política. Como pode uma família ter 51 imóveis comprados com dinheiro vivo? Repito, 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Isso que é a velha política, que é o que o Bolsonaro representa. Tinha apartamento em Brasília e recebia apartamento funcional. Não vou nem usar a expressão que ele utilizou, que destino ele dava para o apartamento funcional para não agredir as pessoas que nos ouvem. Velha política é Bolsonaro, velhaco, corrupto, 51 imóveis com dinheiro vivo. Como é que se explica isso? 51 imóveis com dinheiro vivo. Tudo com ele é sigilo de 100 anos. Essa que é a realidade, Kiss. 30 segundos. Gente do céu. É minha vez? Deputado Zucco, só para a gente finalizar aqui, tentar focar um pouquinho também, um pouco nesse processo eleitoral, que é o grande tema aqui do nosso debate de hoje. Pergunta agora para o deputado Tenente Coronel Zucco. Em um possível governo Lula, qual vai ser, ou Bolsonaro, desculpa, qual vai ser a maior dificuldade? Avaliando o seu candidato, o Bolsonaro, em um possível governo Bolsonaro, qual vai ser a maior dificuldade que ele vai enfrentar? Certo, eu queria só uma frase antes de responder. Pô, chamar o Bolsonaro de corrupto, tendo Lula como candidato, isso é piada. Mas vamos lá. O presidente Bolsonaro já teve uma dificuldade muito grande, porque essa pandemia afetou o mundo, não afetou o Brasil, afetou todo mundo. E por ter uma equipe técnica, com ministros qualificados, como o ministro Tarcísio, meu colega de 30 anos, que vai ser eleito governador de São Paulo, que realmente ter Paulo Guedes, que com auxílio emergencial, que com ainda numa pandemia, colocando o Brasil, respirando para poder investir, Tereza Cristina na agricultura, com safras recordes. Nós não temos dúvida que a pandemia ainda afeta os próximos mandatos, independente do governo. Mas nós temos a competência, a gestão. Olha os ministérios. Não tem ministério de porta fechada de partido? Não tem. Inclusive, vários ministros nem filiados eram. Então, eu não tenho dúvida que nós seremos reeleitos, nós vamos trabalhar todas as pautas que estávamos continuando a desenvolver, seja na pauta da educação, seja na pauta da infraestrutura, com a entrada de hidrovias, concessões, ferrovias. É muito importante que a gente consiga mostrar para o Brasil que o nosso país, mesmo após uma pandemia, sai muito maior, sai muito competitivo, com uma atração de investimento absurda. Todo mundo espera que o Bolsonaro seja reeleito, a não ser os partidos comunistas, como Venezuela, a própria Argentina. Agora vou passar a palavra para o deputado Orlando Silva para fazer as considerações sobre uma possível dificuldade que o candidato Lula, caso seja eleito presidente, vai enfrentar aí nos próximos anos. Eu sorri aqui porque o deputado Zucco ele é bem-humorado, que eu percebi já que ele é bem-humorado. Quando ele fala que todo mundo espera a reeleição do presidente Bolsonaro, essa deve ter sido a maior piada política que eu vi nos últimos tempos. O Brasil virou, infelizmente, objeto de ridículo no mundo inteiro. É o país em que o desmatamento explodiu. O presidente Bolsonaro nem é convidado para as reuniões dos grandes países do mundo. Nem é convidado sequer. Ou seja, o mundo inteiro está torcendo para que Lula seja eleito presidente, para que o Brasil volte a ser o que era. Era um país respeitado no mundo. Chegou a ser a 6ª economia do mundo. Quais são as dificuldades que o presidente Lula vai ter? Primeiro, colocar a política num debate racional e que as pessoas parem de falar por paixão, por crença
e passe a raciocinar política, observar os problemas reais do Brasil. Então, colocar a política no plano racional, eu acho que é um desafio importante que o Brasil vai ter. Segundo, nós precisaremos estruturar políticas que foram desestruturadas ao longo do último período. Eu poderia falar do caso da educação. Nunca antes na história desse país um governo teve tantos ministros da educação. Foram inúmeros ministros da educação, inúmeros ministros da educação. E qual é a agenda do governo para a educação? Nada. A única proposta que o bolsonarismo trouxe para a educação chama-se homeschooling, que é um escândalo, que é uma proposta inacreditável, que é tirar a criança da escola e botar a criança para estudar em casa. Que família de trabalhador, de trabalhadora consegue educar uma criança em casa, fora da escola? Infelizmente, somos um país que as crianças até vão comer na escola. Então, tem que ter projeto pedagógico na escola. Portanto, estruturar políticas públicas que foram desmontadas pelo governo em todas as áreas é o nosso maior desafio. Perfeito. Passo agora a palavra para o deputado Tenente Coronel Zuco para as palavras finais e o encerramento aí desse debate. Olha, eu respeito muito o deputado Orlando. Na verdade, eu não gostei só da provocação da risada, deputado, porque eu acredito muito que o povo brasileiro precisa de um presidente limpo, correto, que teme a Deus, que valoriza a família, que tem a pátria como seu alicerce. Eu não acho graça quando alguém que teve seus problemas na sua vida política, e o senhor sabe disso, que está sorrindo porque eu estou feliz que nós vamos reeleger o presidente Bolsonaro, poderia muito bem falar que o senhor usou recurso do seu cartão para comer uma tapioca, mas eu não vou dizer porque não acho correto. Poderia falar que o senhor devolveu o recurso, R$30 mil, porque julgou politicamente ser importante. Poderia falar que o senhor sofreu um processo e depois foi arquivado. Então, eu falo no meu momento final que o Brasil precisa fugir daqueles que foram corruptos. Precisa, sim, de alguém que valorize a família, a educação, as escolas cívico-militares, que provavelmente o deputado também seja contra, patriotismo, civismo, respeito ao professor, valorização do professor. Nunca visto isso, nunca visto antes. Então eu desejo, agradeço ao antagonista, desejo que o Brasil acorde no domingo, que tenhamos eleições democráticas, que seja, sim, analisado o radiolão, porque podemos estar à frente da maior fraude da história eleitoral, que o Brasil escolha Jair Messias Bolsonaro como seu presidente. Tempo encerrado. Passo agora para o deputado Orlando Silva para fazer as considerações finais aí sobre esse debate. Uma pena que o deputado Zuco não perguntou sobre essas questões que me envolviam diretamente, porque eu teria a chance de demonstrar para ele por que eu fui inocentado em todas as apurações que foram feitas. Apenas por um motivo, porque eu sou inocente. E não tem sigilo de 100 anos, como o governo faz, não. Apuração, toda apuração necessária. Todo e qualquer homem público deve satisfação à sociedade. Tem que agir com transparência e tem que ser investigado. Se tem dúvida, tem que investigar, tem que apurar. Quem dever, tem que pagar. Quem não dever, tem que ser inocentado. Eu tenho muito orgulho de ser um homem limpo. Muito orgulho de ser um homem limpo, deputado Zuco. Espero que o senhor siga na sua vida pública sendo um homem limpo. Quando falo de escola cívico-militar, é um bom exemplo. Não existem 1000 escolas cívicas militares no Brasil. E sabe qual é o estado que mais tem escola cívico-militar? O estado da Bahia, governado pelo PT. É o estado da Bahia, o que mais tem escola cívico-militar. Recomendo que o senhor visite o site... Informe, deputado. Eu tenho direito a falar. Recomendo da lei, deputado. Então, o senhor se informe, só fale a verdade. Tenho direito a falar. Tenho direito a falar. A palavra agora é do deputado Orlando Silva. O modelo de escola cívico-militar, o estado da Bahia é que tem o maior número de escolas cívico-militares do Brasil. Basta ver isso lá. Respeita a minha fala, deputado. Respeite a minha fala. Respeite a minha fala. Presidente Lula protege a família. Não por acaso, o principal programa social chamava-se Bolsa Família. Quando garante dignidade e emprego para o trabalhador, ele protege a família.
quando garante que a titulação de terra ou do imóvel do Minha Casa Minha Vida vai para a mão da mulher, ele protege a família. O presidente Lula protege a família de verdade. De verdade. Basta ver a família do presidente Bolsonaro, ou as famílias dele, para ver que é mentira, que ele não tem compromisso com a família. E, graças a Deus, a nossa pátria será protegida no próximo dia 30 de outubro, com a eleição do presidente Lula, para acabar com essa mistura de política e religião. Política é política, religião é religião. Graças a Deus, no próximo dia 30, vote 13, vote Lula presidente, vote 13, vote Haddad governador de São Paulo, para que nós possamos encerrar esse pesadelo, reconstruir o Brasil, fazer o Brasil ser feliz de novo. Lula 13, Haddad 13. Deputado Orlando Silva, muitíssimo obrigada por seu depoimento, muitíssimo obrigada aos deputados pelo debate, que focou também um pouquinho na propaganda eleitoral, mas também abordou o tema principal aqui, que são as eleições no próximo dia 30 e domingo, e eu creio que os eleitores, acho que o chamamento agora é para que os eleitores realmente se disponibilizem aí às urnas e votem aí no candidato que for da preferência. Muitíssimo obrigada pelo debate e agradeço aos deputados. Um abraço. Um abraço, Zuco. Um abraço, Kim. Um abraço. Um abraço. Tudo de bom.